Prosseguindo agora com o nosso código, nós vamos aprender a como salvar no nosso banco aqui de usuários do Firebase os dados do usuário que estiver utilizando uma conta do Google aqui no nosso aplicativo. Então, quando o usuário clicar aqui em login com o Google, automaticamente o Firebase vai salvar esse e-mail e também, de forma automática, ele vai dar essas outras informações aqui do usuário. E também nós vamos aprender a como deslogar um usuário do nosso aplicativo. Porque até o momento, como nós vimos, quando nós clicamos aqui em login e pressionamos aqui esse botão deslogar, ele volta para a nossa main activity, mas quando nós clicamos aqui novamente, ele já vai de forma automática aqui para a nossa janela principal, o que não deveria acontecer. O certo seria eu clicar em deslogar, ele voltar aqui para a nossa main activity, e quando eu clicar aqui, ele deveria aparecer a opção para mim escolher com qual e-mail do Gmail eu gostaria de logar no aplicativo. Então, primeiro, nós vamos aprender a deslogar o usuário. Então, aqui o código para você estar utilizando, eu vou colocar ele aqui. Nós vamos pegar a nossa variável Google Sign Client, colocar um ponto e colocar o Sign Out. Feito isso, eu vou só abrir aqui novamente o nosso app para você entender. Então, quando nós clicamos aqui em login com o Google, automaticamente ele vai chamar aqui esse nosso método. Como eu já expliquei outras vezes, nós vamos aqui verificar através desse comando se existe já alguma conta logada no nosso aplicativo ou não. E essa informação vai vir para essa variável. Então aqui nós vamos verificar se existe alguém conectado. Se não existe ninguém, então nós vamos fazer o que estiver dentro desse if. E caso alguém já esteja logado, então nós vamos fazer esse método aqui, que no caso chama Activity nossa principal. Deixa eu só abrir aqui. Então aqui quando clicamos aqui, nós estamos executando esse comando aqui de dentro. Então agora eu coloquei o nosso comando aqui para deslogar o usuário. Vou iniciar, vou até comentar aqui esse Start Activity e vou executar o nosso emulador. Pronto, vou abrir aqui o emulador. E veja que agora, ao clicar aqui, como eu já estou logado no aplicativo, eu vou cair nesse else. Só que ao invés de exibir a mensagem aqui já logado e ir para a nossa activity principal, nós vamos agora exibir a mensagem e deslogar o nosso usuário. Eu vou clicar aqui, apareceu a mensagem e logo em seguida foi executado esse outro nosso código aqui, o Google Sign Client.signout. Veja que agora, ao clicar aqui nesse botão Login com o Google, ele não vai cair novamente nesse else, porque agora, através dessa variável aqui, nós vamos verificar que não existe ninguém logado. Então nós vamos cair aqui nesse if, e daí nós vamos fazer aquele procedimento que eu já expliquei, que é fazer a comunicação com o Google e aparecer a janela aqui para nós escolhermos qual usuário que nós queremos conectar nesse nosso aplicativo. Então eu vou clicar em Login com o Google. E veja só que apareceu aqui os dois usuários que eu posso estar fazendo o login já de forma direta, ou então eu posso clicar aqui em usar outra conta, que eu vou ter aqui a opção para inserir uma nova conta que eu vou estar inserindo o meu e-mail e a minha senha. Então, agora nós vou até descer aqui um pouquinho a nossa barra, vou vir aqui para o nosso OnActivity Result, e veja que aqui no nosso Firebase eu não tenho ainda o nosso e-mail jone.desenvolvedormobile@gmail.com. Vou abrir aqui o nosso simulador, vou clicar em cima desse nosso e-mail aqui, que já está pré-salvo. Feito isso, ele não vai carregar, isso não tem problema, nós vamos corrigir isso depois. Agora, ao clicar aqui em Login com o Google novamente, entrei na nossa janela principal. Mas veja que não foi criado aqui o nosso usuário jone.desenvolvedormobile. Então agora nós vamos fazer com que o Firebase consiga salvar essas informações aqui dessa nossa conta aqui que nós acabamos de logar. Nós vamos ir aqui na parte de autenticação aqui de login com o Google e vamos copiar aqui esse código. Vamos copiar todo ele. Cadê? Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui. Aqui está ele. Vamos copiar todo ele. Vou colar agora aqui dentro do nosso Android. Vou até colocar ele
aqui em cima do nosso onActivityResult. O nome desse nosso método eu vou trocar, eu vou colocar aqui adicionar conta. Vou apagar aqui esse white. Pronto. Adicionar conta Google Firebase. Ou seja, você pode até colocar aqui ao Firebase. Adicionar conta Google ao Firebase. Aqui eu vou apagar esses logs aqui que nós temos aqui. Se você quiser só importar a classe aqui de log e executar, você pode estar fazendo isso, que aqui na nossa parte onde mostra o nosso terminal, ele vai exibir aqui esse getID, que seria o identificador dessa nossa conta do Google. Mas aqui nós não vamos estar utilizando, então vou apagar. Vou apagar também esse outro log. Vou apagar esse outro log aqui também. E agora eu vou clicar em cima dessas informações que estão em vermelho e dar um Alt Enter em cima delas e clicar aqui para importar essas classes que estão faltando. Veja que você não precisa criar essas classes aqui manualmente, elas são tudo adicionadas de forma automática. Vou apagar aqui esse update, que nós não vamos utilizar. Vamos apagar também esse outro. Aqui vamos apagar esse touch aqui, nós vamos criar um outro depois. Vamos importar essa última classe que faltou. Pronto. E aqui vocês podem ver que ele vai estar com um erro aqui, porque essa variável não existe. Ela é uma variável do tipo Firebase Auth. E a nossa variável ela tem um nome somente de Auth. É essa variável aqui. Lembrando que nós instanciamos ela aqui. Então, como eu quero mexer aqui dentro desse nosso banco de usuários, então nós temos que utilizar a nossa variável aqui auth. Então aqui eu vou colocar a nossa variável auth. E agora eu vou somente copiar aqui esse nosso método e vou vir aqui no nosso onActivityResult e vou colar esse nosso código aqui, a chamada do nosso método. Aqui eu tenho que passar uma conta do Google, então eu vou passar aqui essa nossa variável account, vou copiar aqui, vou recortar esse start activity e vou jogar ele aqui dentro desse if. E vocês podem ver que aqui nós estamos dando o onCompleteListener, o nosso ouvinte. Esse ouvinte aqui nós já vimos muito ele nas nossas videoaulas passadas. E aqui dentro nós também temos aqui a nossa variável task, que significa tarefa. Então, caso a gente consiga fazer com que a nossa conta do Google seja armazenada aqui no Firebase, então nós vamos executar esse comando aqui, esse start activity. Então agora eu vou executar o nosso simulador e explicar melhor para vocês. Aqui eu deveria até colocar aqui, eu vou colocar uma mensagem de erro. Vou copiar essa mensagem de erro e colar ela aqui. Deixa eu colar esse nosso touch aqui. Pronto, coloquei aqui a mesma mensagem, erro ao logar com conta do Google. Ou até eu posso colocar aqui erro ao criar conta Google. Agora sim eu vou executar o nosso simulador aqui. Pronto, vou abrir aqui o nosso simulador. E agora, olha só que interessante, eu vou explicar novamente para vocês o que vai acontecer. Então ao clicar aqui no nosso botão aqui, login com o Google, nós vamos chamar esse nosso método aqui, sign Google. Vamos chamar esse código aqui, porque nós não temos nenhum usuário logado no momento aqui no nosso app. E depois disso, nós vamos receber a resposta do Google. Então nós vamos cair dentro aqui desse nosso if. E aqui dentro desse nosso if, nós vamos receber a resposta lá do Google, nos informando sobre essa conta. Então aqui eu vou abrir aqui o nosso Firebase, o nosso aplicativo. E aqui ele vai me dar os usuários. Então ao clicar em algum desses daqui, o Firebase vai nos responder através desse código aqui. E nós vamos passar agora para esse nosso método adicionar conta do Google ao Firebase, que é esse nosso método aqui.
Então esse nosso método ele vai receber a conta e aqui nós vamos criar uma variável do tipo de auth credencial, ou seja, uma credencial de autenticação, e aqui nós vamos pegar somente o ID dessa nossa conta do Google. E através disso, nós conseguimos dar esse comando aqui, pegar a nossa variável auth, o auth, que significa toda essa parte aqui dessa nossa parte de login. Então o auth é a mesma coisa que eu clicar aqui em autenticação e aparecer todas essas informações aqui. Então tudo que eu tenho agora aqui disponível para mim, eu tenho também lá no auth. Eu estou repetindo isso para que você consiga realmente absorver e não esquecer o que está significando essa nossa variável auth aqui, quando nós chamamos ela no nosso código. Então aqui através desse código aqui, cyan white credencial, nós estamos logando com a credencial, e essa credencial aqui é do Google. Então agora, ao fazer isso, nós vamos fazer com que esse e-mail aqui, jone.desenvolvedormobile@gmail.com, ele seja salvo aqui dentro agora dessa nossa base de dados aqui de usuário. Então vamos fazer um teste. Eu vou clicar aqui nessa nossa conta. E agora estamos já na nossa janela principal. Veja que não deu nenhuma mensagem de erro, então nós não caímos aqui nessa mensagem. Agora vou vir aqui no nosso Firebase Web, vou atualizar aqui, vou recarregar. Vamos descer aqui e olha aqui o nosso usuário jone.desenvolvedormobile@gmail.com. E vocês podem ver que quando algum usuário que utiliza o seu aplicativo se logar com uma conta do Google, ele vai aparecer aqui o símbolo do Google, o desenho do Google. Então você vai conseguir diferenciar de quando o usuário ele entrou no seu aplicativo através de um e-mail, de uma senha, ou se ele usou direto a conta do Google dele, direto a conta do Gmail. Agora vamos deslogar novamente esse nosso usuário. Vou clicar aqui novamente. Ele vai dar a opção aqui para deslogar. Ele executou aqui o comando. Cadê o nosso comando? Aqui, ele executou esse comando aqui, ele deslogou. E agora eu vou clicar em login novamente. Ele vai aparecer, vou logar agora com essa conta. Ele vai dar certo, entrar aqui na nossa janela principal. E agora se eu vier aqui no nosso Firebase Web e atualizar aqui novamente, ele vai aparecer aqui o nosso outro usuário, que é o usuário que eu acabei de autenticar no momento, que é o jonearce17@gmail.com. Mas olha só, se você notou, quando nós clicamos aqui em deslogar, nós não estamos deslogando o nosso usuário que tem uma conta do Google. Porque se vocês forem ver, o código que realmente desconecta, desloga uma conta do Google é esse código aqui. E na nossa activity principal aqui, nós estamos utilizando somente um comando para deslogar as contas do Firebase. Tanto é que se eu vier aqui e tirar aqui esse comando e executar o nosso aplicativo, só para que você entenda melhor, pronto, vou entrar aqui, vou clicar em login. Opa, aqui eu esqueci de dar o Start Activity, me perdoe. Pronto, agora sim eu vou executar novamente aqui o nosso emulador. Agora sim vai dar certo. Vou clicar aqui em Login com o Google, ele vai entrar na nossa Activity principal aqui. E quando eu clico em deslogar, e vou clicar em Login novamente, olha só, ele não está deslogando o nosso usuário do aplicativo. Tanto é que, olha, toda hora eu estou clicando aqui em deslogar, mas ele não está deslogando o nosso usuário aqui do nosso aplicativo. Porque esse comando aqui, da nossa janela principal, ele serve somente para deslogar o usuário da conta do Firebase. Mas esse nosso usuário aqui, além dele ser agora inserido lá no nosso Firebase, ele continua sendo ainda uma conta do Google. Então eu não posso somente utilizar esse comando aqui, eu tenho que utilizar esse outro comando aqui. Então aqui eu vou copiar esse nosso comando, vou adicionar ele aqui, mas ele vai gerar um erro. Isso por quê? Porque nós temos que criar essa variável aqui. Então eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na nossa main activity. Eu vou então criar, vou só copiar aqui,
Vou copiar aqui essa nossa variável. Vou colocar ela aqui. E agora eu tenho que também inicializar essa nossa variável nessa nossa activity ali. Então aqui eu vou copiar também a inicialização dessa nossa variável, que é esse comando aqui. Então eu vou copiar todo ele. E vou colar aqui na nossa activity principal. Pronto. Agora sim, agora está certo. Eu vou então deslogar o nosso usuário da nossa conta aqui do Firebase. E também eu vou deslogar o nosso usuário caso ele tenha logado com uma conta do Google, utilizando esse código aqui. E depois disso eu posso finalizar a nossa activity. Então eu vou inicializar aqui novamente o nosso emulador. Pronto, vou abrir aqui o nosso emulador. Vou clicar aqui em login com o Google. Ele vai vir aqui para a nossa janela principal. Agora, quando eu deslogar aqui, ele vai executar esse comando aqui que nós acabamos de inserir. Vamos testar, deslogar. Vou clicar em login agora. Agora o certo é ele aparecer aquela janela para mim estar escolhendo com qual login que eu quero, com qual e-mail que eu quero acessar o nosso app. Vou clicar aqui em login. E olha só, aqui apareceu a opção para você escolher qual delas você gostaria de utilizar. Vou colocar aqui o Johnny. Pronto. Vou voltar, vou clicar novamente. Olha só como está funcionando. Vou clicar em deslogar. Agora ele saiu. Ao clicar, ele vai aparecer novamente aqui a opção de conta. Então nós finalizamos aqui essa parte de login com o Google. E no próximo vídeo nós só vamos ajeitar, organizar um pouquinho essa nossa main activity aqui, para que fique mais organizada aqui, para que a gente possa entender melhor aqui o que está acontecendo. Então, até o próximo vídeo.